estudante! A nossa aula de hoje será sobre o emprego da vírgula. Você compreenderá em quais situações a vírgula deverá ser ou não empregada. Por meio de textos curtos, nós faremos algumas análises para perceber que em algumas situações a ausência da vírgula pode modificar totalmente o sentido do texto. Vamos nessa? Mas se você quiser contribuir para que esse canal cresça, para que outras pessoas recebam essas informações e se torne cada vez melhor no domínio da língua portuguesa, inscreva-se se ainda não for inscrito, compartilhe com seus colegas, comente e não esqueça de ativar o sininho para você receber novas aulas. Vamos nessa? Hoje nós iniciaremos a aula com a leitura de um microconto de Carlos Seabra. Ajuda ele emprestava juros, amor só dava prazo, rancor era à vista, a gratidão só recebeu fiado. Vejamos que nós temos aí um microconto, que é um conto pequeno, possui os elementos do conto, mas é um conto pequeno, que possui 4 períodos. Como saber quais são os períodos? É só contar o número de pontos que foi utilizado no conto. Vamos analisar o primeiro período, que é ajuda ele emprestava a juros. Vamos fazer a análise sintática desse período. Ajuda é o objeto direto. Ele é o sujeito. Emprestava é o verbo transitivo direto. E a juros é o adjunto adverbial, de modo que está modificando o sentido do verbo emprestava. Certo? Por essa análise, considerando essa análise, nós podemos perceber que a vírgula não deve ser empregada para separar sujeito, verbo e os seus complementos. Vamos perceber aí que esse microconto possui 4 períodos e em nenhum desses períodos foram utilizadas a vírgula. Por quê? Porque são períodos que possuem sujeito, predicado, verbos e os seus complementos. Ok? Faremos agora a leitura de uma anedota para também perceber o emprego da vírgula. Na aula de informática, o professor pergunta ao Joãozinho: Joãozinho, como diferenciar o software do hardware? Ele responde rápido: joga os dois no pé, o que doer é o hardware. Vejamos agora que nesta anedota o termo Joãozinho aparece 2 vezes, né? Vamos observar o uso desse termo. Na primeira ocorrência, Joãozinho é um complemento do verbo pergunta. O professor pergunta ao Joãozinho. O professor pergunta a quem? O verbo perguntar exige um complemento. E o complemento aí é Joãozinho. Esse Joãozinho da primeira ocorrência não está separado por vírgula. Por quê? Nunca podemos separar o verbo do seu complemento. Ok? Já na segunda ocorrência, Joãozinho é um vocativo, né? Um termo que sempre deve estar isolado pelo emprego da vírgula. Joãozinho, como diferenciar? Observe aí que o professor está chamando Joãozinho. O que é o vocativo? Um termo que é utilizado para chamar, é um chamamento. E ele sempre vai estar separado pela vírgula. Quanto ao adjunto adverbial que aparece na anedota, nós podemos observar que ele não é separado por vírgula quando está no final da oração, como no exemplo, ele responde rápido. Rápido é um adjunto adverbial de modo que está modificando o verbo responde. Mas a vírgula pode ser empregada se o adjunto adverbial está antecipado, ou seja, está no início da oração, como no exemplo, na aula de informática, o professor pergunta ao Joãozinho: qual é o adjunto adverbial aí na aula de informática? Por isso, está separado por vírgula, porque veio antecipado. Faremos agora a leitura de um trecho de uma notícia.
Conheça Lucas, a aranha carismática que provoca ataques de fofura. Vídeo animado do bichinho atingiu mais de 1 milhão de visualizações no YouTube apenas 3 dias depois da postagem. Vamos para o segundo parágrafo. Slice é responsável pelo design, modelação, manipulação, iluminação e edição de um curta de 20 segundos que está disponível em seu canal no YouTube. Nota-se que a vírgula aqui foi utilizada para separar elementos de uma enumeração, ou seja, termos apresentados em série. Slice é responsável pelo design, vírgula, modelação, vírgula, manipulação, vírgula, iluminação e edição, né? Então, nós temos aí a vírgula com essa função de separar enumerações. No título, conheça Lucas, a aranha carismática que provoca ataques de fofura, a vírgula aparece. Né? Separando aí um aposto. O trecho que aparece após a vírgula nós chamamos de aposto. Que trecho é esse? A aranha carismática que provocava ataques de fofura. É um aposto, pois está esclarecendo o termo anterior. E qual é o termo anterior? Lucas. Quem é Lucas? Os apostos geralmente aparecem separados por vírgulas. No último parágrafo, a Homem-Aranha. Não precisa ficar com ciúmes. Ainda temos espaço no coração para você. Neste exemplo agora, nós temos aí o uso da vírgula isolando um vocativo. Qual é o vocativo? Homem-Aranha. E nós já vimos aqui em outros exemplos que o vocativo vai estar sempre isolado pelo emprego da vírgula. Ainda temos um outro exemplo. No trecho, no vídeo, o bicho aparece andando sobre uma mesa. Nesta situação aqui, a vírgula separa um adjunto adverbial que apareceu aí antecipado no vídeo, né? Um adjunto adverbial que apareceu no início da oração, adjunto adverbial de lugar. Vejamos agora essa postagem em rede social, a página dedicada ao esporte brasileiro. Brasil perde o segundo set para os Estados Unidos por 21-5. Vamos virar meninas. Vamos virar meninas? Vamos virar meninas? A expressão vamos virar meninas resultou em um sentido indesejado, pois tem um significado de exortar os interlocutores a se transformarem em meninas. Indesejado por quê? Porque aí não foi empregada a vírgula em um local em que deveria ser empregado, né? Antes da expressão meninas, que ficaria vamos virar meninas. Observe, quando se faz aí o uso da vírgula, muda o sentido da oração. É um chamamento para que se vire o jogo. Vamos virar meninas, né? Meninas, nesse caso, depois do uso da vírgula, transforma-se em um vocativo. Mas sem a vírgula, vamos virar meninas. Esse meninas não é um vocativo, é um predicativo do sujeito que está implícito. Nós vamos virar meninas, né? Ou seja, uma característica desse sujeito que não aparece. O que isso significa? Que o uso correto da vírgula, ele é indispensável para que a gente possa transmitir aquilo que realmente pretendemos. Uma vírgula em um local errado, com o uso inadequado, pode modificar totalmente o sentido da oração e tornar-se indesejado, né? Então vamos estudar mais, vamos aprimorar os nossos conhecimentos para que possamos ter mais domínio sobre a língua. Um abraço, bons estudos, fiquem bem.